podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto de Guimarães. Uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com Dionísio e Domingos Castro. Domingos Castro, Dionísio Castro, a vossa presença era aguardada há muito tempo neste programa. Não era fácil chegar até vocês, até porque não residem em Guimarães, mas o vosso marco é tão importante e ao mesmo tempo, enquanto preparava a vossa entrevista, eu pensei, se o meu desejo de os entrevistar é tão grande há tanto tempo, acho que isso se deve igualar ao tamanho da marca que também vocês deixaram em Guimarães, não é? Sem dúvida. Vocês têm noção dessa marca que deixaram em Guimarães? Temos e desde já permita-nos que lhe agradeço o convite por estar aqui, não só assim, mas também a toda a equipa. Nós somos filhos da terra. Certo, de Fermentões. E estamos muito gratos à cidade de Guimarães, às pessoas. Na altura, o Presidente da Câmara, o Sr. Presidente António Magalhães, que muito consideramos, e realmente sabemos perfeitamente, temos a noção da grandeza que esta cidade nos deu, e não foi por acaso que fizeram um estádio de raiz para nos homenagear, e nós gostaríamos muito de retribuir essa gratidão à cidade e ao município por se lembrar de nós da forma que se lembraram. Claro. O Dionísio está mais longe, vive em Angola, por isso pergunto, o que sente quando volta a Guimarães? Ainda por cima hoje, começámos amanhã na pista de atletismo Gêmeos Castro. Também quero, desde já, felicitar aqui os vossos estúdios maravilhosos, a forma como nos receberam, e disse bem, fomos recebidos de braços abertos na pista Gêmeos Castro, uma pista fantástica. Como o Mano já disse, estamos muito gratos pelas pessoas que fizeram parte na altura desta grande obra e se lembrarem dos irmãos Gêmeos Castro, porque nós de facto fomos dois desportistas de categoria mundial, mas nunca nos esquecíamos de fazer umas grandes referências à cidade de Guimarães. Claro. É uma cidade que nos viu crescer, de uma família humilde, que sempre nos apoiaram, independentemente de nós seguirmos os nossos passos rumo ao Sporting Clube de Portugal em Lisboa, mas Guimarães foi sempre Guimarães. Claro. Guimarães, e independentemente de nós sermos uns grandes sportinguistas, também sempre a nos lembrar e promocionar também o Vitória de Guimarães. Claro, que é também algo que se confunde um pouco entre ser vimaranense e vitoriano, não é? Eu já tenho percebido isso um bocadinho aqui em algumas entrevistas. Se tivermos tempo, temos histórias muito engraçadas para falar do Vitória de Guimarães, da nossa infância, que quando vinhamos de Fermentões para Guimarães ver os jogos e trazer uns sapatos de pé de cobra do filho do meu patrão, que nós trabalhávamos, eu carpinteiro humano, trabalhava nas obras e quando cheguei no estádio de Vitória, já ainda pequeno, mas não me deixaram entrar, diziam que eu já tinha direito de pagar bilhete, e então entrei por trás pelo peão, pulei o muro e rompi as biqueiras dos sapatos. Que grande bronca! Isso, agora como é que eu entrego os sapatos? Não, o problema não é entregar os sapatos, perder o emprego. Claro. Levei uma surra da minha mãe, que surra me deu, porque disse que eu não tinha que estragar as biqueiras dos sapatos. Eu trouxe os sapatos do filho do meu patrão porque eram-lhe apertados a ele, e eu andava com os sapatos aí uns 4 km, que era para tentar alargar o sapato. Ficou-me caro. Fez-me lembrar agora uma outra história, também da atleta. Enquanto que o Dionísio tentava alargar os sapatos, a Aurora aqui contou-nos uma diferente, que conseguiu ganhar uma prova porque encheu os sapatos dela cheios de jornais para lhe servirem, porque também não tinha dinheiro para comprar à medida dela. A Aurora era pequena, naquela altura não havia sapatilhas para o número dela. Mas já que agora falamos de memórias, eu gostava de perguntar, e nós estamos aqui a começar a nossa conversa um bocadinho pelo fim, mas não por acaso, justamente porque realmente é como vos digo, estava muito ansiosa de vos conhecer. Obrigado. E de receber este espaço. Vocês tinham que estar aqui. Já passou tanto tempo, vocês nem vivem em Guimarães. Tenho curiosidade de perceber o que é que o tempo fez a essas memórias desse tempo, né? Desse tempo de competição, desse tempo de viver em Guimarães, desse tempo do Sporting, enfim, em que faziam capas de jornais, numa altura em que não era só o futebol, não é? Que era reconhecido nos anos 80 e 90, o atletismo em Portugal felizmente teve alguma atenção dos mídia.
Muita. Nós éramos do nosso mundo. Sobretudo. Nós, quem diz nós, na altura Carlos Lopes, Fernando Mamed, Aurora Cunha, Rosa Mota, António Leitão. Depois começaram a aparecer os irmãos Castro. E nós temos sorte porque foi já numa década que o Lopes e o Mamed começaram a terminar as suas carreiras e começaram a aparecer os irmãos gêmeos Castro. Ainda para mais nós, 2 irmãos gêmeos. Nunca tivemos complexo de dizer as nossas origens, como é que vivíamos, de que famílias nós pertencíamos, percebe? E então tudo isso nos deu um nó muito grande. As pessoas começaram cada vez mais a nos admirar. Nos admiravam muito, porque nós éramos genuínos. E tudo isso, aliando à categoria e ao dom que Deus nos deu do atletismo, e também Deus nos deu o dom do atletismo, não foi só também Deus que nos deu o dom, foi porque a gente fugia muito à frente da minha mãe, que a minha mãe corria muito para nos bater. Nós estávamos sempre a treinar e direto mesmo. Nós éramos 2 irmãos muito traquinas. E era um tempo em que as pessoas também se deslocavam muito a pé, não era? Para os sítios, era sempre a pé, claro. Eu vou contar uma história muito rápida. Eu, por exemplo, não gosto nada da areia da praia. Adoro praia, mas detesto andar descalço na areia. Sabe porquê? Nós vínhamos naquela altura para a escola, de casa, lá portanto, de Fermentões, vínhamos para a escola e vínhamos descalços. E numa barroca, uma barroca é um caminho velho, um caminho feio, numa barroca tinha umas pedras muito grandes, lisas, e quando eu pisava o pé em cima daquela pedra, o pé deslizava, aquilo arrepiava-me todo. Por isso, eu agora não quero andar na areia. Temos histórias engraçadas, muito. Mas pelo riso, e respondendo à pergunta que lhe fiz, parece que o tempo a essas memórias assim fez bem, convive bem com elas, no fundo, não é? E sabe uma coisa, minha querida? Eu tenho 60 anos, só 60 anos, no cartão de cidadão, porque o meu espírito é do menino de 22 anos. Eu tenho um espírito fantástico, acredite. E eu dou graças a Deus pela forma de ser e de estar que tenho hoje em dia na vida, porque me julgo um jovem, independentemente da minha idade. E quero que toda a gente... Não te julgas, sentes-te? Não, sim, sou mesmo, exatamente. Sou um jovem. 10-0 ao mano. Isso dou-lhe 10-0. Nota-se, dou-lhe 10-0. E então penso o quê? Eu gostava que a sociedade fosse toda assim. E, nomeadamente, estas memórias que nós estamos aqui a falar foram momentos únicos. Foram momentos tão bonitos, tão bonitos. E tocaram muitas pessoas também, não só vocês, não é? Nós, não foi ontem, estávamos a conviver com um rapaz, nosso amigo, que hoje é bem sucedido como empresário, que corria connosco, e um puxava pelos outros. Eram coisas fantásticas, que parece que ainda foi há meia dúzia de anos, não é? E assim, de que forma o tempo afetou essas memórias, agora que vos estou aqui um bocadinho a obrigar a relembrar um passado? Olha, eu diria que disse há bocado ao nosso amigo Portilha, uma pessoa que nós consideramos mesmo muito, estive aqui recentemente e tirei só para mim 3 horas, andei pela cidade a pé, durante 3 horas. No fundo, para conhecer melhor a cidade, porque nós saímos de Guimarães muito jovens, nós saímos daqui com 18 anos, e praticamente nós perdemos ou deixámos de ter os nossos amigos de infância e passaram a ser de Lisboa. E então, nestas 3 horas, sem ninguém, corri a cidade e eu desfrutei da beleza desta cidade. E eu digo isto por todo lado que eu ando, que a cidade de Guimarães é a cidade mais bonita de Portugal. Eu acho que ninguém tem dúvidas. E é de louvar todos os intervenientes que realmente a nossa cidade está muito bonita, muito cuidada. Eu dizia há bocado ao Portilha, ainda me lembro do presidente António Magalhães, saía a pé com um blocozinho e ia apontando aquele que ia vendo que não estava bem, ou que era preciso fazer. E realmente foi um momento maravilhoso, que eu diria que preciso mais de umas horas para continuar a ver a cidade, e é o recordar os nossos tempos de menino. António Magalhães foi alguém que marcou muito realmente esta cidade, não marcou. E foi importante aqui também para a evolução do desporto e a cidade desportiva. Eu diria aquele que marcou uma geração. E felizmente que nós somos uns privilegiados, fazemos parte dessa geração que ele marcou, a todos os níveis. Sim, sim. E permita que diga que realmente a cidade de Guimarães sempre nos apoia muito. Mesmo nós, não estando cá na cidade, já vivendo em Lisboa, sim, já estando no Sporting,
a cidade de Guimarães, a Câmara de Guimarães continuou a apoiar-nos em tudo, mas mesmo em tudo. E daí que gostaria de dar uma palavra ao Dr. António Magalhães, que pessoa que nós estimamos muito, que lhe estamos muito gratos a ele e sua equipa, mas na certeza, porém, também quem veio a seguir a ele, que também nós sabemos que também gostam, continuam a gostar de nós. Sim. E nós gostamos muito também, continuamos a gostar muito da nossa cidade. O tempo ajudou a ser ainda mais grato, quando pensa em todos os momentos que teve, não só pelo seu esforço, mas também de quem o apoiou, no fundo. Sem dúvida, e nós chegamos onde chegamos, e estamos muito gratos, e se me permite, Andreia, eu hoje sou um candidato à presidência da Federação, que é retribuir uma gratidão tão grande daquilo que a modalidade me deu. E eu hoje, quero lhe dizer assim, e à cidade de Guimarães, que gostaríamos de retribuir em todos os sentidos essa gratidão, claro, que a cidade, que as pessoas de Guimarães nos deram, porque realmente nós, no nosso percurso, hoje temos 60 anos, o Dionísio diz que é um jovem, eu diria, eu sou um jovem de 3 vezes 20 anos, e tenho o mesmo espírito que ele, mas nós estamos gratos ao povo de Guimarães, que nós sabemos que gosta muito de nós, continuam a gostar, e isso é uma gratidão muito grande. Sim, claro que sim. Já agora, já falámos um pouquinho sobre a pista de atletismo e estivemos lá hoje numa manhã bastante divertida, onde aparecer as imagens, quem nos estiver a ver ou ouvir depois também as há de poder ver, mas vocês estiveram no momento da inauguração, foi em 2002 é inaugurada a pista, vocês estiveram presentes? Tivemos, sim, tivemos. Como é que foi esse momento para vocês? Olha, por exemplo, foi uma surpresa ou já sabiam que o edifício ia ter o vosso nome? Eu não sei. Tenho curiosidade em conhecer essas circunstâncias. Sim, já sabíamos. Aquilo foi uma escolha da Câmara Municipal, por unanimidade, e de facto foi um momento histórico para nós. Primeiro porque 2 jovens como nós, ainda desportistas, ainda em vida, porque normalmente se fazem homenagens depois de morrer. Nós tivemos a feliz sorte de termos uma obra tão bonita, um estádio com o nosso nome, onde mundialmente as pessoas vieram a saber, no dia da inauguração, foi uma inauguração muito bonita, com na altura era o ministro Lelo, o presidente da Câmara, o António Magalhães, e como já disse, o António Magalhães foi sempre uma pessoa muito ligada aos irmãos Castro. Não só pelo facto de nós sermos o desportista que fomos e em nome da cidade de Guimarães, mas pelo tipo de pessoas que nós éramos e que somos, digamos assim, porque o Dr. António Magalhães sabia perfeitamente que nós éramos uma família muito humilde, mas sempre nos deu muito apoio, sempre quis que os irmãos Castro fossem mais além, porque nós indo mais além, a própria cidade de Guimarães também ganhava com isto, porque nós participámos em Jogos Olímpicos, campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, bati um recorde do mundo, o Mano foi medalhado em campeonatos do mundo, tudo isso eram os meninos de Guimarães. Quer queiram, quer não, nós nascemos em Guimarães e mais, nós tivemos sempre ligados, direta e indiretamente, política e desportivamente a Guimarães. Okay. Que não hajam dúvidas disso. Lembro-me que esta Câmara Municipal sempre contou com os irmãos Castro a todos os níveis. Nós fazíamos questão de apoiar esta Câmara porque fazia parte do nosso património. Porque, independentemente da pista ter o nosso nome, nós intitulávamos que a pista que era nossa, porque é o nosso nome. Nós ficaríamos sempre muito felizes quando estávamos ou em Portugal ou no estrangeiro e nos mandavam, através de fotografia ou de mensagens, de que tiveram na pista irmãos Gêmeos Castro. Mas que satisfação enorme. Claro. Mesmo nós estando afastado da prática do atletismo, de praticar atletismo, o Mano sempre esteve ligado, mas era uma honra. Imigrantes que vinham aqui, temos na pista dos irmãos Gêmeos Castro. Quanto é que isso não vale? Não há milhões que paguem isto. Além das vossas medalhas, a pista também contribui para a vossa inscrição na história do desporto. E também na história do desporto de Guimarães, não só nacional, mas Guimarães, não é? Tal e qual. Os edifícios contribuem muito para isso também, não é? Eu já agora queria só referir aqui uma coisa, que é o seguinte, ainda foi há relativamente pouco tempo os meus sobrinhos, filhos do Mano, gêmeos, a tirar a fotografia com orgulho.
Pista Irmãos Gêmeos Castro, quer dizer... E eles também gêmeos. E eles também gêmeos, quer dizer, e eles já se estão a rever. E com o mesmo nome. Exatamente, é. Os meus filhos, um chama-se Domingos, outro chama-se Dionísio. É. E o Dionísio tem realmente mais a personalidade do Dionísio? Tem, igual. Tem. Malandro como eu. Malandro como eu. E esse é malandro. Outro, o Domingos, que é o Dudu, muito calmo, muito sério. O outro, o Didi, esse ainda vai ser pior do que eu. Mas é engraçado. Nós, de facto, Andrea, estamos duplamente gratos por tudo aquilo que a Cidade de Guimarães nos deu. Claro. E como disse o Mano, a todos os níveis. Eu sei que muitas das vezes isto dói. Eu sei aquilo que vou dizer, que isto muitas vezes dói. As pessoas têm que ter a consciência de que os irmãos gêmeos Castro foram dos melhores atletas portugueses de todos os tempos e do mundo. Sim, sim. Não tem como. Claro, sabe uma as coisa, medalhas são em campeonatos do mundo. Oh, minha querida, sabe uma coisa? Você está aqui no livro, onde aparece aqui a imagem dos irmãos gêmeos Castro. A história, você não pode apagar com uma esponja. É impossível. É impossível. Mas, no entanto, ainda existem algumas pessoas que parece que têm um bocadinho de dor de cotovelo. Sabe uma coisa? Ainda agora, a Andrea e o nosso querido amigo Portilha, estávamos aqui a falar de um jovem talentoso, também tenista, que eu me orgulho. Claro. Eu me orgulho, sabe porquê? Claro. É da minha terra, é da minha cidade. Mais um que venceu, mais um que levou a cidade de Guimarães bem longe, bem ao mais, o pódio mais alto, está a perceber? E este jovem talentoso fez parte dos melhores do mundo do ténis, que é uma modalidade extremamente difícil de praticar, percebe? E, portanto, eu até podia dizer, estão aqui a dizer que eu fui... Não, eu fui melhor do que nós, ainda bem, merece, foi Deus que deu o talento, trabalhou para isso, está a ser. Mas, no entanto, existe aqui algumas pessoas que, porque não sei o quê, digo eu, não sei, se calhar a pista dos Gêmeos Castro foi mal entregue. Se calhar não devia ter esse nome, devia ter outro. Devia ter o Ramalhianos. Com todo o respeito que eu gosto do senhor. Então, já agora que falamos exatamente do desporto e da pista, bem sei que vocês nasceram em novembro, são de 1963, não é o vosso ano de nascimento, Fermentões, 22 de novembro, vem de uma família numerosa, tem mais irmãos, vocês são quantos? 8. 8 irmãos, portanto eu imagino a alegria, mas ao mesmo tempo as dificuldades que foram, né? Ainda não para imagina mais não, André, naquele tempo. Sabe o que é 5 homens dentro de uma cama? 5 rapazes, todos só numa cama. Acho que era 3 para cima ou 2 para baixo, tudo na mesma cama, não era muita confusão. Oh, minha querida, era pior que fazer uma maratona. Em que uns até se derrubam aos outros, não é? Nós ali não dava para derrubar ninguém, não é? Não, era pontapé para a frente, pontapé para trás. André, realmente nós vimos de uma família muito humilde. Okay. Há aqui uma pequena diferença que é nós atingimos o patamar que atingimos, mas não temos vergonha das nossas origens, das nossas raízes. E como dizia o Mano, faz parte da história. E não há ninguém que apague a história, que é uma realidade. E nós até gostamos de falar das nossas origens porque realmente vimos de uma família que somos 8 irmãos. Como estava a dizer o Mano, na altura a nossa casa tinha só 2 quartos. Havia o quarto dos pais e dos mães, dos rapazes, que éramos 5 numa cama, e tínhamos depois as meninas, 3 meninas que dormiam numa cama na cozinha. A nossa casa de banho era na rua, era um buraco na terra. Mas como muitas nessa época, atenção. Mas filha ao ar livre. Naquela... Não, mas isso realmente fez com que nós lutássemos com garra, com muito querer, com muita vontade de chegar longe, e chegamos. E isso notava-se em campo. Vocês tinham uma genica e uma predisposição e quase que uma maneira... Parecia que estavam a brincar. Exatamente. Que é quem cresce com dificuldades, que é, ok, eu hoje estou aqui na cama com 5, mas não temos tempo para ficar tristes, né? Para ficar mal, porque no dia seguinte uma pessoa tem que se levantar e ficar bem. Eu acho que quem cresce com dificuldades cresce com isso também, né? Não pode perder tempo com as coisas más. Desculpa lá, porque senão cai de vez, né? André, nós estamos aqui agora em Guimarães e não é por acaso que dormimos os 2 juntos. Sim, é verdade. Dormimos. Nunca conseguimos, de 8 irmãos, nunca, jamais. Houve tentativas, mas foi impossível. Dormir na mesma cama que os outros meus irmãos. Impossível. Depois, quando já éramos... Sim, era inteiramente impossível. Com o Mano, na boa. Nós
Estamos aqui na casa de uns nossos familiares maravilhosos, que nos acolheram lindamente, e ficamos os dois na mesma cama. Parecemos dois meninos, mas acredite, parecemos dois meninos. É bom, né? Voltar a minha dormir juntos em Guimarães, voltar às origens mesmo. Às origens. Aí está, voltámos às origens. É verdade. É muito bom, é muito bom. Verdade. A dormir os Eu acho dois que isso na até cama. traz uma memória da nossa real identidade, né? Que às vezes perde um pouco na luta do dia a dia. Exatamente. Às vezes tem que se adaptar a tantas coisas e a tantas pessoas. Precisa de voltar às origens para encontrar a sua autenticidade, não é? Mas tudo muito natural. Mas pronto, é voltar realmente às origens. E porquê é que eu comecei a falar da vossa data de nascimento, de onde nasceram? Porque gostava de perceber nesta circunstância, em todas estas que acabaram de contar, eu não sabia, e agradeço essa vossa humildade nas palavras, como é que entrou o atletismo na vossa vida? Vamos aqui ao começo das coisas. Sim, como é que Engraçado. o atletismo começa, nós tínhamos... A fugir da mãe, não é? Já percebi, pronto. O Levava pré-escola tanta do porrada. atletismo foi a fugir da mãe. Desculpe, Domingos, diga. Nós tínhamos perto de 15 anos, 14 para os 15, nós tínhamos um familiar nosso que vivia ali a 100 metros de nossa casa, coisa que os meus pais não gostavam nada que nós ficássemos fora de casa. Foi uma sexta-feira, e então eu pedi aos meus pais se me deixavam passar o fim de semana na casa desses meus primos, que era o João, e aceitou. E ele no dia seguinte tinha treino, que ele praticava atletismo no Fermentões. No Casa clube, do Povo. Na Casa do Povo do Fermentões. Sim. E ele perguntou-me se eu não queria acompanhar ao treino. Não fui. E quando eu chego lá, o treinador, que é um senhor que se chama Ezequiel Canário, perguntou-me: tu não queres também treinar? Eu disse: quero. E então deram-me uns calções, uma t-shirt e umas sapatilhas daquela antigamente, já não é do tempo da Andréia, que você é muito jovem, que era daqueles de pano de fazer ginástica, que era da ginástica. A Sanjo, eu sei que é. Mas aquelas com elásticozinho em cima, branquinhas. Bem fininha. Então não sei, Olha, feitas em cortegaça. Foi a minha primeira sapatilha. Aqui está a ver bem fininho. E nós a treinar aí nos montes, Quando eu chego no fim estava todo picado, era sangue por aquele lado. E foi assim que começou o atletismo. Só que nós trabalhávamos. Já trabalhavam com essa Já idade. trabalhávamos. Nessa altura eu era trolha, que chamamos aquilo trolha, e o Dionísio era carpinteiro. Nós, quando fizemos a 4ª classe, os meus pais disseram: vocês não podem continuar a estudar porque não temos dinheiro para pagar o autocarro, que nós tínhamos de deslocar de onde vivíamos aqui para a cidade. E então os pais não tinham dinheiro para nos pagar o autocarro. Então nós deixámos de estudar. Eu fui para a trolha e o Dionísio para carpinteiro. Portanto, nós, em termos de trabalho, de 8 horas por dia, eu só deixei de trabalhar quando fui para o Sporting, já eu tinha 18 anos. Porque até então nós trabalhávamos normalmente 8 horas por dia. E aqui começaram a treinar os dois no Fermentões? Não. Foi. O Dionísio foi uma semana depois. Fui uma semana depois, porque eu não conseguia deixá-lo. Andávamos sempre juntos. Aliás, as nossas brincadeiras eram mesmo sempre juntas. E porquê que eu estava há bocado a dizer que nós começámos a treinar naturalmente? Os meus pais, o meu pai trabalhava numa fábrica aqui de fazer a Alfa aqui em Brisco. Das botijas de gás. Exatamente, aqui bem perto, das botijas de gás. E entretanto, marcava-nos tarefas lá em casa, para ir apanhar erva para os coelhos e por aí fora. E o pai mandava apanhar um tipo de uma erva que ela tinha uma raiz muito comprida, que era para o coelho comer a rama e o pai saber se a gente deu de comer aos coelhos ou não. Um dia chegou, pressentiu que não havia comida dos coelhos. Comemos nós. Bem, de uma surra. A minha mãe corria atrás de nós. A minha mãe, com todo respeito, corria mais com o homem. A minha mãe corria muito. E nós íamos Por isso é que temos bons atletas. Exato. Também tinha que ser uma mulher congenica para ter 8 filhos. Não está a ver. André, você não está a ver. Nós a correr para aqueles campos fora, a gritar e a chorar, que era para os vizinhos dizer: oh Laura, calma, deixa os meninos. Ela dizia: eu vou matá-lo. E corria. Nós na altura tínhamos cabelo. Corria. Eu lembro. Ela, quando estava a chegar perto de nós, o mês apanhou o Domingos, meteu-lhe assim a mão, deu-lhe uma surra. Que surra ele deu. Mas nós éramos tão teimosos, gostávamos muito da brincadeira. Um dia, o meu pai, que Deus o tenha, além do trabalho que tinha, também gostava de cortar uns cabelos ao fim de semana. E tinha lá um barraco de madeira, coberto com umas chapas, e então prendeu-nos os dois lá com um cadeado. Prendeu-nos com um cadeado.
Aqui, ai, gente, pá, é impossível. Como estamos aqui com umas engenhocas um com o outro, partimos o telhado e fugimos de novo. Bem, que surra! Levámos a tentar porrada, não vale a pena. Até que demos corredor. E o que é que os vossos pais achavam de ter 2 filhos que precisavam de trabalhar, que já não podiam estudar, mas que ainda por cima foram treinar atletismo? Você não está a ver. Quando o Mano, como já disse, começou primeiro que eu, depois eu fui uma semana depois, era ali, sabe onde? Diga. Aqui em Caneiros, que é Caneiros, era numa creche. Era a Casa do Povo. Na Casa do Povo, numa creche. E então nós íamos para lá. No final do dia que nós trabalhávamos nas obras, vinhamos. Quando chegávamos a casa, era surra. Levávamos muita porra. Porquê? Os meus pais, principalmente a mãe, não queria que nós andássemos a treinar com medo de ficar doentes e no dia a seguir não pudéssemos ir trabalhar. Claro. Foi duro. Foi duro a porrada e foi duro lá na creche, que nós tínhamos muita fome e comíamos o resto que as crianças deixavam no frigorífico, fomos expulsos. Pois claro, para não passar fome. E o que é que vos levou a persistir nessa fase, portanto, antes de ir para o Sporting, porque é que continuaram a treinar, apesar desses... Era difícil, porque os pais não aceitavam, nem sempre havia comida suficiente. Não havia, não. Hoje em dia, quando pensam nesse momento, porque é que acham que continuaram a treinar nesta Casa do Povo, em Fermentões? Nós também tivemos sorte. Tivemos sorte porque além de nós, enfim, termos já um talento natural, tivemos pessoas que nos ajudaram lá na Casa do Povo de Fermentões. Entretanto, depois, nós começámos com o nosso empenho do atletismo, com o gosto do atletismo, começámos a ganhar algumas coisas. Lembro-me uma vez... Os sofás que ganhei no Porto. O Domingos ganhou uns sofás. E a mãe, espera lá que afinal isto até pode ser uma coisa séria. Não, mas o que aconteceu? Nós quando chegámos a casa com os sofás, e esperamos os meus pais, onde é que eles foram roubar este sofá? Ficaram surpreendidos. Depois aí, nessa altura, pronto, meus pais viram, afinal, eles parece que têm também algum talento, estão a trazer algumas coisas para casa. Pois contaram que nessa altura era assim, ganhava-se jogos de toalha, coisas para casa. Porcos. Uma vez ganhámos um porco. Chegamos a casa com um porco vivo. Um porco bem pode trazer para casa, ele ganha para tudo. Imaginam. Parecia quase o barulho da matança. Um carneiro, em Espanha, ganhou um carneiro em Espanha. A nossa história são muito giras. Sim, depois tudo mudou, né? E aqui em Guimarães, que nomes importam salientar nessa fase, antes de vocês irem para o Sporting, que foram fundamentais para vos dar esse apoio na competição, que é uma fase muito importante, porque senão nem o Sporting tinha olhado para vocês, não é? Não, aquilo foi, lá está, há uma frase que eu digo todos os dias eu digo esta mesma frase: sou um homem de sorte e falo com a minha mãe, já falecida. Todos os dias esta frase eu digo. E quando digo que somos 2 homens de sorte, foi que nós, depois do Fermentões, nós vamos para o Lameirinho. O Lameirinho faz-nos uma proposta para nós mudarmos do clube. E agora vou dizer qual foi a proposta. Quando eles nos venham a abordar, se nós queremos ir para o clube, nós perguntamos qual é a proposta. E eles disseram, olha, a proposta é, vamos buscar-vos a casa, para vir para o treino, e vamos levá-los. E no fim do treino, lá no bar do clube, vocês têm direito a uma sandes mista, um ovo estrelado e um sumo. Nós assinamos já. Eram tão baratinhos. E nós assinamos já. E então nós assinamos, pronto. E depois, eu antes de ir para o Sporting, eu trabalhava de noite, já lá no Lameirinho. Eu trabalhava lá na confecção da fábrica do Lameirinho, em que realmente eles foram fantásticos, nos apoiaram muito, e há um dia que eu entrei às 10 da noite, saí às 6 da manhã, vim de moto com um colega para casa, de Pevidém para casa, pego no meu saco, vou de caminhoneta para o Porto, naquele tempo demorava algumas 2 horas a chegar ao Porto, posto no Porto, apanhei uma boleia do autocarro do Floco do Porto para Espanha, para Vigo, e vou correr 5.000 metros, mas trabalhei toda a noite. E lá em Espanha estava lá a famosa equipa de atletismo do Sporting, onde estava o Muniz Pereira, o Carlos Lopes, o Mamed. Já era. O Sporting é o nosso clube. Mas olha, só lá do atletismo. Andréia, mas quando lá cheguei e vi aquela gente toda, até me assustei. Claro. Mas lá está, qual foi a minha sorte? Eu fiz um grande resultado na prova dos 5.000 metros. E foi quando o Muniz Pereira
no final me convida se eu quero ir para o Sporting. E eu Está disse, a ver o esforço. eu quero ir, mas eu trabalho e o dinheiro que eu ganho é para a família. E é quando ele me pergunta, quanto é que tu ganhas? Eu naquele tempo ganhava 15 contos. Professor, eu ganho 17 contos. Mas os 17 não foi para lhe mentir, mas o 15 saiu 17. Então ele diz, olha, tu vens para Lisboa, fala aos teus pais, vens para Lisboa e todos os meses o Sport manda para a família os 17 contos e tu ficas em Lisboa a treinar só atletismo. E assim foi, que a vida mudou. Mudou E mesmo. eu vou para Lisboa, mudou mesmo. E chegar a Lisboa? Ui, meu Deus. Eu chorei. É que era uma mudança para quem vinha de Fermentões. Eu não fui. Mas foi a seguir. Foi humano. Entretanto, tive uma semana sem comer e dormir. Claro, da ressaca. Da ressaca da tristeza. Da tristeza. E, inclusive, depois passei a hipótese dele voltar embora. Já não aguentava. A saudade. A minha sorte foi que nós tínhamos ido à inspeção ao Porto, inspeção militar, e os gêmeos só ia um. E nos gêmeos, o mais velho é ele. Ele é que diz que não, ele é mais velho. Quem nasceu primeiro? Eu nasci primeiro, sou o mais novo. Sou o André, eu sou mais novo. Isto não vem cá com rodeios. Eu sou o mais novo. Cientificamente eu sou o mais novo. Mas quando fomos para a inspeção lá no Porto, as coisas correram mal e puseram-nos cá fora em cuecas à 1 da manhã. Ele começou a chorar, dizia, eu trabalho de noite, estou muito cansado, e ficou. Quando fomos fazer aqueles testes médicos, como naquela altura havia guerra, eles perguntaram, vocês os dois, quem é o mais velho? Andreia. E este fulano deu um salto para si, um gato, a dizer que o mais velho era eu. Conclusão. Ninguém queria ir para a guerra. Claro. Eu tinha metido para o exército, que era para ver livre a tropa. E eu fui para a tropa. A minha sorte foi que o Mano foi para o Sporting e eu, passado muito pouco tempo, fui prestar serviço militar para Lisboa, para o pé do aeroporto de Lisboa. Sim. E então, ele... no Sporting e eu na tropa, e ele treinava de manhã com o professor Mário Muniz Pereira e eu treinava à tarde os mesmos métodos de treino dele. Mas tinha direito tinha acesso ao estádio? E eu era igual. Eu até comia lá no centro do estádio do Sport e a senhora dizia assim, senhor Domingos, você está a comer tão bem, já está a repetir a segunda vez. Era eu. Ai, que giro. Era eu que comia lá também, a senhora não sabia. Quer dizer, tanto apareceu que o Sporting acabou por também o convidar. Nesse ano, no meu ano de militar, dei-lhe sempre surra nele. Nunca me ganhou. Até que o Sporting disse, temos que ver, houve aqui um erro. Quem era para vir para o Sport era o Dionísio, era o Domingos. E depois vim para o Sport também. E foi uma carreira muito bonita. Então não foi. Fizemos história. Claro que sim. Vamos falar dessa parte, dessa história. Eu acho que sim, vamos falar. Vamos aqui começar pelo Domingos, o homem do corta-mato. Não sei, pelo menos era assim que muitas pessoas o chamavam, não é? Na rua. Vou destacar apenas 4 das 1500 vitórias que vocês tiveram, não é? Em várias competições. Uma medalha de ouro em Moscovo, nos Jogos da Boa Vontade, em 1986. Prata, em Roma, nos Campeonatos Mundiais de 87, vice-campeão do mundo dos 5.000 metros e campeão da Europa de corta-mato. Vice-campeão da Europa de corta-mato, desculpe. Qual é o nível de... Como é que se chega a isto? Como era o seu dia-a-dia? Qual o nível de preparação de um atleta para conseguir todas estas conquistas? Tenho curiosidade de perceber como era o dia-a-dia, porque o Domingos já estava só entregue ao Sporting. Sim. O Dionísio ainda com o serviço militar e o Sporting. Eu fui para Lisboa, tinha 18 anos e tornei-me totalmente profissional. A minha vida era só treinar, voltei a estudar. Boa. Voltei a estudar, foi uma das coisas que o professor Muniz Pereira nos incutiu, é que nós deveríamos estudar novamente. Portanto, nós treinávamos e estudávamos novamente, mas sobretudo era um profissional da modalidade, com as condições de excelência a todos os níveis, com uma equipa das melhores do mundo. Naquele tempo o Sport, a nível de equipa de corta-mato, era das melhores mesmo, se não a melhor do mundo, e eu tinha tudo reunido para chegar a um patamar mais alto da modalidade. Não dependia só deles, mas também de mim, da dedicação, do profissionalismo e de querer. E realmente eu consegui reunir todas essas condições com uma vontade enorme, não só para mim, mas também para o Mano e para a família.
porque nós continuávamos a ajudar a família e realmente consegui atingir, eu diria que o patamar mais alto da modalidade a nível mundial. Não foi só esses eixos, tive muitos mais. Claro, há outros, e peço desculpas, só destaquei estes 4, eu, por exemplo, porque são de facto também marcantes. Sim, a nível da seleção nacional, eu fui várias vezes medalhado, a nível campeonato da Europa, campeonato do mundo, e realmente o nosso palmarés é um palmarés muito rico, mas mesmo muito rico. Mas na verdade, mais uma vez digo, tivemos sorte de encontrar quem encontramos, de o clube que nos deu todas essas condições, e depois também o mundo exterior, porque nós vimos de um mundo muito pequenino, de onde nós vivíamos, e até eu não diria tanto que o mundo cidade de Guimarães, que o nosso mundo era ali em Fermentões, muito pequenino, de uma família humilde, de 2 jovens que trabalhavam desde tenra idade, numa profissão muito dura, mas que realmente depois o mundo exterior que viu 2 jovens, que se interessou pela sua história, que isto é uma realidade. O próprio mundo exterior se interessou pela nossa verdadeira história. E aí ajudou-nos muito. Nós fomos 2 jovens que, a nível de marcas desportivas, que nos apoiaram muito, que gostavam muito de nós, as organizações de provas criam-nos em todo lado. Vocês também, esta marca de serem os gêmeos e a vossa famosa chegada, né? De mãos dadas, 2 irmãos a competir, mas com muita irmandade de facto, em pista. Isto também era, à época, era marketing, para muitos clubes era marketing, era isso que eu ia dizer. Na altura não se falava tanto neste termo, hoje podemos falar com este termo da comunicação. Era marketing também. Era uma marca, eu diria que nós criámos uma marca. Eu não estou a dizer que era por interesse, mas por exemplo, até para quem estava em casa a assistir, era giro, não é? Ver gêmeos a competir, ainda por cima da maneira que vocês competiam, não é? Russo, com muita garra, alegre. Com genica. Andréia, você é jornalista e permite que lhe diga o seguinte, a nossa história foi tão rica a todos os níveis que a própria comunicação social nos ajudou muito. E realmente um desportista precisa muito do apoio da comunicação social. Porque vocês são muito fortes a pôr-nos num patamar mais alto, mas também, quando querem, também nos põem cá em baixo. Isso você sabe disso. E realmente a comunicação social ajudou-nos muito, mas mesmo muito, a chegar também onde chegamos. E daí também aproveito este momento para agradecer a toda a comunicação social o apoio que nos deu durante... Eu fui atleta durante 25 anos e também estou muito grato à comunicação social. Peço desculpa, eu também o ajudei. Já agora? Falava sempre melhor do que ele ajudava. Eu ajudava muito. Quem é que falava mais com as câmaras? Era o Dionísio, eu sempre tive um dom da palavra. Sempre tive. Sinceramente, sempre tive um dom da palavra. É verdade, é? Tive mesmo. Eu sempre destemido. Em off, a Andréia vai dizer ao Portilha, o Dionísio é um tretas. Não sou. Não sou nada. Está a ver? Dá-me a prejudicar. Está a ver? Como eu ganhava nas corridas e tinha-me Eu já estou a olhar para si com olhos de marketing também, se quer saber. Claro. Que vamos dar uma nova fase de vida ao Dionísio. Estou a pensar aqui num projeto. É claro, Andréia, nós éramos, como dizia, éramos mesmo júnior, sabe porquê? Quando nós temos aqui de Guimarães, íamos única e simplesmente com a 4ª classe. Mas a nossa 4ª classe daquele tempo era boa. Era bem. Sabíamos tudo de trás para a frente. Em termos de geografia era muita muito porrada rica. com a régua para não saber as coisas. Então o que é que acontece? Temos a sorte, quando vamos para o Sporting, o Mano primeiro, depois eu, nós começámos a ter logo uma fama extraordinária. Como disse bem, irmãos, gêmeos, engraçados, diziam que lhe vinha na alma, não tinha esses problemas. E antigamente havia um programa desportivo na RTP que chamava-se Domingo Desportivo. Era o grande querido nosso amigo Ribeiro Cristóvão. E nós íamos sempre, praticamente todos os fins de semana, nós ganhávamos sempre. Íamos correr a Espanha, aqui e acolá, irmãos gêmeos Castro ganham corrida em Fão Romeu, e daqui era assim. Eu vi um videozinho, se quer saber. Então o que é que acontece? Olha, era muito engraçado. Nós não sabíamos interpretar muito bem as palavras do Ribeiro Cristóvão, porque, enfim,
não só por ser jornalista, mas em termos académicos muito à nossa frente, e nós não sabíamos interpretar. O que é que a gente fazia? Lá nos bastidores, ora bem, Gustavo, vai-nos perguntar o quê? Que era para a gente não ficar engasgado. Já iam preparados. Rápido, malandros. Claro, safos, porque foi isto que a vossa vida, Olha, que a educação vos trouxe e contribuiu no desporto, não é? Andreia, minha querida, vou-te só dizer isto, com todo o respeito. Eu e este artista, nós ajudámos muitos jornalistas, às vezes nas entrevistas. Sabe porquê? Porque nós interagíamos muito bem com os jornalistas. Às vezes os jornalistas, quando não estão bem informados, têm alguma dificuldade de entrar dentro da modalidade. Sim. E nós vamos ao encontro, como por exemplo, já vi, a Andrea está bem preparada. Já vi. Não, já vi, não é que por estar aqui, sim, a Andrea tudo bem. está muito bem preparada. Já lidou com vários aqui, e pronto, faz a diferença. Mas há jornalistas que muitas das vezes não sabiam fazer as perguntas. Nós respondi, é como fizesse a pergunta e a resposta. É sério. Mas isso é muito bom, sabe porquê? Vocês é que dominavam a narrativa. Hoje em dia fala-se muito da narrativa. Assim só se dizia aquilo que vocês quisessem que fosse dito. A comunicação social, muitas das vezes, convidava-nos porque sabiam que era um orgulho, com humildade à parte. Sabe porquê? Nós tínhamos sempre assunto. Nós tínhamos sempre assunto para poder falar. Preenchíamos o programa. Preenchíamos a noite inteira. És um grande tretas, por isso tinhas sempre assunto. Não é tretas, é a verdade. Se eu fosse a falar das minhas coisas do atletismo destes anos todos, estávamos aqui 15 dias. Olha, e foi essa boa disposição e essa brincadeira. Há pouco falávamos, antes mesmo do programa começar, que eu estava muito curiosa que me contasse em também várias vitórias que teve, e participar nos Jogos Olímpicos é algo importante, sem dúvida, não só ganhar. Para Portugal sabemos muito bem, com as dificuldades que temos, participar nos Jogos Olímpicos é algo muito importante. Isto esteve em 2, né? Seul e Barcelona. Tive em Barcelona, foi o Seul e Barcelona. Eu tive em 4. Teve em 4. Deixei ali mais 2, que eu disse, agora vais tu, que é para começar a ganhar. E não desmerecendo essa vossa parte, porque, enfim, o palmarés está no Google, está para quem quiser ver. Eu acho que o que as pessoas querem mesmo é conhecer-vos, e por isso não vinha muito preocupada aqui com datas e medalhas e competições. Mas, claro que foi ler. E entre elas, fiquei com muita vontade que nos contasse aqui como é que bate o recorde. Porque pelo que eu li, achei aquilo um pouco cómico até. Porque assim, o Dionísio não foi para lá para isso. Não fui, para começar. Não foi para lá para competir. Só por aí já começa Andrea, bem a história. Mas a minha história do recorde do mundo é uma história muito bonita. Muito bonita. Primeiro, nós tínhamos participado em França num campeonato do mundo de corta-mato. Lembras-te? Sim. Tu foste 7º ou 6º, coisa parecida. Exatamente, eu fui 10º, 11º. Depois, há uma organização de um corta-mato em Espanha que normalmente junta sempre os melhores atletas dos campeonatos do mundo e são convidados a ir participar em Espanha. O Domingos foi, eu não fui. Eu fiquei um bocado chateado mesmo. Eu fiquei aborrecido. Caramba, porque nós andávamos sempre juntos. André, nós, parecia não, mas eles só queriam os melhores. Sim, mas não. E por isso eles sabem que eu sou bom, mas pronto, enfim, eu deixei-te ir a ti. E então, André, nós sempre juntos. Inclusive, antes de eu terminar a minha história do Recorde do Mundo, em Espanha, batizar-nos, porque nós na corrida era sempre o primeiro e o segundo, e ajudávamos um ao outro, que era para ser pelo menos um a ganhar. Puseram o Zip e o Zap, que era dois ratinhos. Os espanhóis batizaram, eram o Zip e o Zap, porque nós ganhávamos tudo em Espanha, ao ponto de ganharmos tantas vezes que nos atribuíram uma avenida com o nosso nome em Espanha. Nós temos uma avenida em Espanha. Em que cidade? Desculpa a ignorância. Fuensalida. Toledo. Toledo conheço. Exatamente. E então o que é que acontece? Eu não fui participar nesse corta-mato e convidar-me a ver se eu estava interessado em participar na tentativa de recorde do mundo dos 20 km em França, em Le Mans. Eu disse, eu não vou, eu não estou preparado. Fazer 10 km para bater o recorde do mundo, aquilo deve ser num andamento bruto e eu posso correr o risco de não aguentar e depois nem ganho dinheiro, nem faço nada. Mas agarrei e fui. Me ofereceram muito dinheiro naquele dia e fui. E então, eu cheguei em França, meteram-nos dentro de um Alfa Romeo pequenino, eu também sou pequeno, incomunicado lá atrás, andamos para aí 300 ou 400 km de Paris a Le Mans e fomos. Chego lá a negociar e tal, recorde do mundo, lá com o organizador, e diz assim ao organizador, Sr. Castro, nós queremos convidá-lo para a tentativa de recorde do mundo dos 20 km e queremos que você faça 10 km e depois de fazer a sua missão, você sai. Tenho aqui mais 6 portugueses, eram mais 6 portugueses também para irem à minha frente, para me puxar a mim
aos 10, ao segundo quilómetro caíram todos, eu até pensei que estavam doentes, começou tudo a cair, eu assim, ei, será que eu também vou cair? Eu já estava preocupado com a minha massa. E então disse assim, organizador, olha, mas vou-lhe fazer um desafio. Se você conseguir fazer, depois da sua missão dos 10 km, conseguir fazer mais alguns quilómetros, eu dou-lhe $1000 por cada quilómetro que você faça mais. Sério? Eu era assim, sim, eu era assim, poxa, tomar eu fazer os 10, E o que é facto é que começa a corrida e os portugueses começaram a cair para o lado, os que também iam fazer de lebre como eu, e eu comecei a ficar um bocado preocupado. Mas comecei a andar, as coisas começaram a correr bem. E eu comecei a olhar para trás e supostamente aqueles que eram os grandes interessados sim. não vinham. Eu disse, ou eu vou muito rápido ou então eles não estão bem. E eu comecei a fazer assim com a mão, porquê? Que era para eles se aproximarem de mim, porque eu queria cumprir a minha missão, porque se um organizador podia não me pagar. Pois. Eu ia ficar sem a minha massa. Entretanto, eu fazia assim, eles não vinham. Cheguei aos 10 km, olho para trás, não vejo os gajos. E então pensei, vou tentar fazer mais 1 ou 2 quilómetros para sacar mais $1 ou $2.000. E assim foi. Pimba, 1000, já cá está. 2. Olho para trás e sempre a fazer assim, a fingir também que estava a puxar por eles. Eu queria salvaguardar o meu interesse. 3. 4. E caramba, será que vou conseguir ainda buscar mais $5.000? Vou até aos 15. Chego aos 15 km, tentava assim mais ou menos. Olho para trás, eles não vêm. Caramba. 16. Aos 16 comecei já a ficar com tonturas, porque aquilo era na pista. Eu dei 52 voltas na pista. E a temperatura? A temperatura acho que não era muito má. Aquilo foi assim num finalzinho de tarde. Não era muito má. Mas comecei já a ficar assim com tonturas. Aquilo parece que já era aos 17 km. Já era tipo um instinto que me levava. O instinto dos $1.000, mais 1000. Mais 1000. Já estava em modo automático, Exato, a pessoa já nem sabe o que é que está a fazer. Cheguei aos 17, começaram a bater assim nas chapas da publicidade do Estado. Castro, e caramba, eu ouvia assim longe, eu ouvia assim muito longe. Ai meu Deus, já rezava. Ai meu Deus, ajuda-me. A ver se eu primeiro consigo ganhar a corrida. Nunca pensava no recorde do mundo. Ganhar. Eu ali a puxar, tudo a gritar. E já via os portugueses, aqueles que caíram para o lado, tudo a saltar. E passa como eu consigo ganhar a corrida. E vai, tá. E quando corto a meta, ouvi um tiro assim de um canhão. E caramba, ganhei a corrida. Não, tu bateste o recorde do mundo. Não bati nada, não consigo. O tiro é para significar que bateu o recorde. Não consigo. Tu és recorde do mundo? Não, é possível. Tu bateste o recorde do mundo? Sério? O Domingos estava lá? Não estava. Ele te chorou quando soube que eu tinha batido o recorde do mundo. Eu estava nas grandes corridas mundiais. Eu não estava nestas corridas. Eu não estava nestas corridas. André, olha, 57 minutos e 18 segundos, sabe não foi? Qual foi a minha sorte? A sorte foi que bati o recorde do mundo. O meu azar foi que o recorde do mundo foi batido no dia 31 de março de 1990, não é? Desculpe que eu não retirei. Acho que foi 90, foi 90. Mas é anos 90, isso eu sei. Exatamente, foi 31 de março. Conclusão, no dia a seguir, televisões todos, Dionísio Castro bate recorde do mundo dos 20 km. Ninguém acreditou, era o dia das mentiras. Olha o meu azar. Ninguém acreditou. Pensava como era o dia das mentiras. Era verdade, mas ninguém acreditou. Esta história é ótima. E o Dionísio veio recuperar ainda muito tonto. Sim, caramba, tem que ter azar. Foi difícil a recuperação dessa prova, foi. imagino. Sofri muito, mas foi muito engraçado. Mas está a ver como o público ajuda. E é pena que aqui em Portugal as competições desportivas nunca têm público, a não ser o futebol, claro. Muito. Porque marcou muito essa parte que me dizem que eu achei que ia desistir aos 17, mas quando começo a ouvir o barulho das chapas, a pessoa diz, calma, agora não sou só eu que estou na pista, não é? Não está a ver. Foi uma pena que as pessoas aqui não entendam isso. Uma sensação, uma coisa linda. E depois é o seguinte, você, de um país pequeno como é o nosso, mas de um país com vocação para o atletismo, durante muitos anos nós temos mesmo uma vocação do atletismo. Ser reconhecido do mundo não é para qualquer pessoa. Não. Andrea, a concorrência era muita. Andrea, permite que eu lhe faça uma pergunta. Claro. Tu, quando acabaste a prova, pensaste mais no recorde do mundo ou na massa? No dinheirinho. Claro.
Claro! Eu não estava melhor, fiquei preocupado. Na vossa vida. Não, eu estava melhor. Eu estava preocupado, era se eu não tivesse batido o recorde do mundo, se o homem não me pagava. Não, porque às tantas o Dionísio nem queria, não era para isso que lá tinha ido. Não era assim, para isso. Quer dizer que agora bati o recorde e por causa disso não ganho. Não, e você não sabe melhor. É engraçado, é engraçado. E eu fiz muitas vezes assim, que era para andar como eu, para eu, no fundo, justificar ao organizador que eu estava a fazer a minha missão, que ele tinha que me pagar. Que ele podia dizer, não... Foste rápido demais. Hã? Foste rápido demais. Podiam-me penalizar. O que é que vocês acham desta nova geração de atletismo em Portugal? Não sei se acompanham, eu sei que o Domingos acompanha mais. O que é que vocês acham desta nova geração de atletismo? Tudo mudou, já não é como era antigamente. Ainda bem. São realidades diferentes. No nosso tempo, uma realidade de meio fundo e fundo de excelência, a nível mundial. Eu diria mesmo que o atletismo português era conhecido internacionalmente pelo meio fundo e fundo. E hoje o contrário. Hoje realmente as disciplinas técnicas estão muito bem, têm trazido grandes resultados, também fruto de atletas não naturais, mas é a realidade e nós temos que nos adaptar à realidade do mundo que existe hoje. Mas a verdade é que essas mesmas disciplinas técnicas têm tido bons resultados. Eu diria agora com a nossa entrada na Federação, espero bem que sim, que também dar a oportunidade, porque deixou de haver um certo investimento no meio fundo e fundo. Eu diria que continuar a dar o mesmo ou ainda mais àquilo que está bem, mas não esquecendo aquilo também que era o de antigamente, que, como eu disse, corta-mato e por aí fora. Que era uma garra, não é? As motivações realmente hoje ao conhecer-vos aquilo que eu pensava ficou aqui comprovado. Primeiro deixem-me agradecer-vos porque não só me colocaram muito bem disposta, mas deram-me aqui uma lição de humildade e como de facto acho que o desporto uniu-vos ainda mais como irmãos, apesar que já percebi que vocês eram bastante unidos, mas trazem-nos aqui uma noção de humildade e de como eu entendo cada vez mais que este espaço faz sentido partilhar estas histórias, porque na vossa vida foi o desporto que permitiu tudo o que somos. Quer dizer, chegar a Moscovo, chegar a Lisboa, chegar a França, né? Para dois jovens vindo de Fermentões partilhavam cama com os irmãos, quer dizer, o desporto é tanto que eu acho que só esta história é um bom exemplo para as novas gerações que hoje em dia têm tudo mais profissionalizado. Verdade, e se calhar falta-lhes um bocadinho aquela bagagem. Não queremos que ninguém sofra, mas precisamos ter um bocadinho de dor, não é? Para querer dar a volta por cima. Eu diria que este tipo de haver mais sofrimento, reconhecimento de que as coisas não caem de paraquedas. Como estava a dizer muito bem, eu e o Mano viajávamos sozinhos, por exemplo, para o Japão, por aí fora, sem dizer uma palavra. Sabe o que é isso? Sempre, e chegávamos lá, e ganhávamos. Nós temos histórias que um dia vamos ter a oportunidade de estar aqui para as contar, que você vai chorar. Como é que dois seres humanos tínhamos 22 anos, fomos para o Japão sozinhos. Agora veja lá. Tínhamos lá um intérprete à nossa espera que era russo. Exatamente. Enganaram-se, pensavam que Portugal que era algum russo. O intérprete era russo. Como se já não bastasse ir para o Japão e ainda foram russos. Exatamente, mas não sabe melhor, Andréa. Nós, quando saímos daqui, fizemos alguma pesquisa de que no Japão só se comia peixe cru e aquelas coisas assim. E vamos morrer de fome. Entretanto, naquela altura, levávamos 2 sacos enormes, um de material desportivo, outro de comida. A gente nem sabia se podíamos levar ou não. Não sabíamos nada. Éramos, de facto, uns leigos nisto. Foi nas nossas primeiras grandes viagens. E então levávamos um carregamento de farnel que você não imagina. Saímos daqui para Madrid e temos a sorte, porque nós já íamos à Espanha durante muito tempo e já falávamos alguma coisa espanhol e encontramos um japonês que falava lindamente espanhol e começámos a conversar que íamos fazer umas corridas no Japão. E começámos a falar sobretudo da comida e que o peixe e tal. E a gente disse, não, mas a gente não tem problema porque vamos aqui um ano de franela. E ele pôs as mãos na cabeça. Ai, vocês têm que comer tudo aqui no avião porque não passa na fronteira. Olha, deu-nos uma dor
sabendo que íamos perder, que não íamos perder a comida, mas mesmo assim, ele diz, como aqui tudo, eu já nem tive fome para comer nada. Claro, agonia. Agonia. Chegámos, andámos, fizemos várias escalas, lembro-me, quando chegámos no Japão, já malandros naquela altura, levávamos sapatilhas de bicos, que era para correr na pista, e quando vai na fronteira, começaram a fazer a revista. Não sei se era uma notícia à frente, sério, já nem me lembro. Mandámos primeiro o saco onde levávamos o material desportivo. Lembro-me que o japonês abriu o saco e começou a apalpar, picou-se logo. Picou-se nos sapatos, nos pregos da sapatilha. Sabe o que é que aconteceu? Passámos o farnel todo. Ai, meu Deus. Nós acordávamos às 4, havia um fuso horário muito na altura, 8 horas ou 9. Nós levantávamos às 4 da manhã para comer. E então, olha esta, nós levávamos uns queijos da serra. Era questão de honra nós oferecermos uns queijinhos a um japonês jornalista que falava lindamente português. E ele estava em Tóquio e nós estávamos noutra cidade que era Shizuoka. Então o que aconteceu? Ele veio... quando a gente viu a nossa alegria. Porquê? Porque nós não sabíamos pedir comida. Claro, não mínimo. Comíamos sempre a mesma comida. Esparguete com carne. Fome não se passava. Exatamente. Quando ele chega, a gente ofereceu-lhe os queijinhos. E ele levou os queijinhos. Tinha 3 ou 4 filhos, eu nem sei, até assim, não é? Ali a conversar e tal, papapá. E digo assim, então está aqui a dar. A família gostou dos queijinhos. Ai, senhor Castro, você nem sabe qual é que foi o problema. Então, os queijos todos estragados. Cheirava muito mal. Deitou fora. Era queijos assim. Mas é giro perceber como também esta vossa entrega ao atletismo vos ajudou a este convívio de culturas. Não é? Podemos dizer que o Japão talvez tenha sido o sítio que mais vos marcou, entre tantas viagens que fizeram, pela diferença. Foi o país mais fantástico que nós visitámos. É verdade, em todos os níveis. Eu tenho 2 cidades que para mim são emblemáticas. Tóquio e Nova Iorque. Hoje ainda visito Nova Iorque. Lá, agora, depois de ter terminado a minha carreira, ainda já lá corri umas 4 vezes a maratona de Nova Iorque, que é uma cidade que eu amo muito, mas Tóquio é uma coisa do outro mundo, diferente de tudo. Eu realmente, para quem gosta de viajar, tenho a oportunidade de ir ao Japão. Foi um país maravilhoso. As pessoas dizem isto, Kyoto. Maravilhoso. Parece que está assim num conto de... É outro mundo. É um conto de fadas, é verdade. E realmente, pronto, Tóquio e Nova são as minhas cidades favoritas, a nível estrangeiro, como é óbvio, porque Guimarães é a minha cidade do coração. Que temos outras histórias lá no Japão, para contar quando uma oportunidade. Então vamos, quando as câmaras desligarem. Exatamente. Está bem? Pode ser? Quero fazer-vos ainda mais 2 perguntas. Guimarães, o que significa para vocês? Tudo. É verdade, porque faz parte do nosso... Nós nascemos na barriga de Guimarães. É verdade. Sabe o que é o orgulho? Sabe o que é o orgulho? Para onde a gente andou, falar com sorriso nos olhos por Guimarães, saber que Guimarães, sendo património da humanidade, das cidades, como já disse o Mano, mais bonitas que Portugal tem. Mas isso não é fazer favor, é verdade. Não é para nós somos de Guimarães. Lindíssimo a história de Dom Afonso Henriques, o castelo, tudo e mais alguma coisa. A história desportiva que tem Guimarães, seja ela no atletismo, no futebol, agora mais recentemente no ténis. Não, orgulho. É orgulho. Eu quando vejo muita gente a falar, os irmãos Castro, olha que nós estamos na vossa terra, quanto é que isso não vale? E outra coisa que é fundamental para nós, que eu vou durar até aos 100 anos. Vou, isso eu não tenho certeza. Daqui por 40 anos, eu tenho 60, daqui por 40 anos, ainda estar aqui e ver pessoas de novas e novas gerações a ir visitar a pista dos irmãos Gêmeos Castro. Quanto é que isso não vale? André, eu diria que Guimarães lançou para o mundo 2 jovens, hoje adultos, que revolucionou muita coisa na nossa vida, que nos deu tudo. Nós somos o que somos hoje, devemos a esta cidade, a todos os níveis, que nos proporcionou de chegar onde chegamos,
E eu rematava que a nossa gratidão é tão grande por esta cidade, que eu não tenho palavras que descrevam o quanto eu gostaria de dizer à cidade de Guimarães o quanto nós estamos gratos. Olha, também eu. Deixem-me dar as mãos. Obrigada pela energia que trouxeram aqui a este espaço. Obrigado, a sério, palavra de honra. Obrigada mesmo. Obrigado. E continuo assim pela sua boa disposição. Vocês é que trazem. Exato. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Shine.